Olá e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num aspecto da doença de Parkinson que, assim, quase não se fala, mas que afeta profundamente a vida das pessoas. Os sintomas do trato urinário inferior, ou LUTS. A nossa fonte é um artigo de revisão bem recente, de 2025, da revista Bladder, e a missão é entender por que isso acontece, sabe? E como é complexo tratar. E é bom deixar claro desde o começo, né? Isso não é um detalhe, um efeito colateral. São manifestações centrais da doença que, honestamente, podem destruir a qualidade de vida de uma pessoa. O artigo até menciona que pacientes com Parkinson têm o dobro de chance de serem hospitalizados por infecções urinárias. É um problema muito, muito sério. O dobro? Nossa! E o artigo dá uma ideia de quantas pessoas são afetadas, porque a gente sempre pensa nos tremores, mas raramente nisso. O número é surpreendente. A fonte aponta que os LUTS afetam cerca de 61% dos pacientes. E nos estágios mais avançados da doença, que são os RHONE-R 4 e 5, esses problemas urinários se tornam o sintoma não motor mais comum de todos. 61%? É um número enorme. E o artigo explica o que está acontecendo no cérebro para causar um problema tão generalizado? Sim, a explicação é fascinante. A causa principal é a falta de dopamina. De uma forma bem simplificada, assim. Imagina que os gânglios da base, lá no cérebro, agem como um freio para o reflexo de urinar. Eles mantêm a bexiga calma, sabe? No Parkinson, com menos dopamina, esse freio fica fraco. O resultado? Uma bexiga hiperativa, que quer se contrair o tempo todo. Ah, entendi. Então essa sensação de urgência constante que muitos sentem é literalmente uma falha nesse freio neurológico? E como isso se traduz nos sintomas do dia a dia? O que o paciente realmente sente? O artigo divide em dois grandes grupos. O mais comum, que afeta 59% dos pacientes, são os chamados sintomas de armazenamento. Pensa em urgência, ter que ir ao banheiro o tempo todo, acordar várias vezes à noite para urinar. Que é a noctúria, certo. Exatamente. E essa noctúria é devastadora. Não é só inconveniente, ela fragmenta o sono. E isso acaba piorando outros sintomas do Parkinson, como a fadiga, a confusão mental durante o dia. E, claro, a incontinência, que é frequentemente o sintoma mais angustiante. E qual seria o segundo grupo? Se o problema é um freio fraco, imagino que seja tudo nesse sentido de não conseguir segurar. Na maioria das vezes, sim. Mas em 24% dos casos, ocorrem os sintomas de esvaziamento, que é o contrário, dificuldade para começar a urinar, um jato fraco, a sensação de que a bexiga nunca esvaziou por completo. É um quadro bem mais complexo do que parece. Fica claro que não é um problema simples. Imagino a ansiedade que isso deve gerar. E o tratamento parece um verdadeiro campo minado, onde a solução para um problema pode criar outro. É exatamente isso. A primeira coisa que se pensa é otimizar a levodopa, né, o principal remédio para o Parkinson. Mas o curioso é que o artigo diz que, ao ajustar a dose, os sintomas da bexiga podem piorar antes de melhorar. É uma aposta um pouco arriscada no começo. E além da levodopa, tem outras opções? Tem, mas aí a gente entra num dilema. Os medicamentos mais usados, os anticolinérgicos, eles funcionam bem para a bexiga, mas podem causar confusão mental e piorar a cognição. Para um paciente que já tem Parkinson, isso é um risco enorme. Que complicação! Quer dizer, você trata a bexiga e arrisca piorar o cérebro. Exato! O artigo até destaca uma alternativa, o cloreto de tróspio. Justamente por ele não conseguir atravessar a barreira que protege o cérebro, evitando esses efeitos. Outras saídas são remédios mais modernos, como os agonistas do receptor beta-3, ou, em casos mais extremos, injeções de toxina botulínica, o famoso Botox, direto no músculo da bexiga. Fica claro que o tratamento exige uma colaboração intensa entre neurologistas e urologistas e, principalmente, que ninguém deve simplesmente aceitar isso como coisa da idade.
Perfeito. E para terminar, o artigo deixa uma reflexão que pode, assim, mudar o jogo no futuro. Ele fala sobre o volume residual pós-miccional, o PVR, basicamente quanto urina sobra na bexiga depois de ir ao banheiro. Em pacientes com Parkinson, esse volume é bem baixo, cerca de 6%. Mas em outra doença parecida, a atrofia de múltiplos sistemas, esse volume é altíssimo, 43%. Uma diferença gigantesca. Exato. E isso levantou uma questão importante, né? Será que uma medida urológica, algo relativamente simples de se fazer, poderia se tornar uma ferramenta crucial para ajudar a diferenciar essas duas doenças neurológicas tão complexas e difíceis de diagnosticar? É algo para se pensar.